Bom dia, pessoal. Paz de Cristo a todos. Atos dos Apóstolos. A gente continua hoje no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ok? Eu vou ler aqui no meu celular na tradução King James. Vou ler alguns versículos, como de costume, né? Vamos orar primeiro? Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua presença, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos dirija em triunfo e que tudo seja feito conforme a Sua vontade. Ilumina a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra. Nós consagramos tudo a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Ok. A escola bíblica está começando a melhorar, hein? Começando a melhorar. O pessoal está convertendo mesmo, hein? Quando a escola bíblica começa a ter gente e oração, aí que a igreja começou a crescer espiritualmente, né? Número de gente no domingo não qualifica uma igreja espiritual, não, tá? Número de gente no domingo, não. Agora, quando a escola bíblica começa a crescer, aí a gente já vê que a igreja realmente está levando a coisa a sério, né? Se fosse para escolher entre escola bíblica e culto à noite, eu prefiro a escola bíblica. Mas é isso aí, vamos lá. Deixa eu ler aqui na versão King James alguns versículos do capítulo 9 de Atos. Acompanhe aí. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Amém? Está ótimo. Gente, nesse capítulo 9, eu quero fazer duas aplicações. Quero que você preste atenção no que eu vou falar. E o capítulo 9 dá margem muito grande para essas aplicações. Primeira, a gente vai fazer uma aplicação que a gente chama de aplicação exegética. Eu vou explicar. A aplicação exegética, que vai tratar dos fundamentos históricos do texto e vai tratar também da etimologia das palavras. Então, vou traduzir para quem não conhece isso. Fundamento histórico é você explorar as informações históricas, como região, profundidade de rio, geografia, essas informações históricas, achados, período, tradição, cultura da época. Isso é uma aplicação exegética, quando você vê os fundamentos históricos, que pode te ajudar a tornar o livro mais fácil de interpretação, ou o texto, né? Entenderam isso? Fundamento histórico. Segundo, vai ser a etimologia das palavras, que é o significado das palavras. Etimologia é significado. O que significa essa palavra aí? Qual o sentido desse nome? Por que tem esse nome? Na Bíblia é muito comum isso, né? As palavras, elas têm importância no seu sentido. É muito importante saber o sentido, né? Então nós falamos que a primeira aplicação vai ser exegética e etimológica. Ficou dúvida nisso? Ficou dúvida? Segunda aplicação vai ser hermenêutica. Quando a gente fala de hermenêutica, é interpretação. Interpretação. Exegese também é interpretação. Interpretar texto você faz com
exegese e hermenêutica, né? Então, a segunda aplicação hermenêutica vai tratar da geração da funcionalidade da nossa vida a partir da aplicação dos textos bíblicos. Então, a grosso modo é o seguinte: o que está escrito aqui que pode servir para nós? É isso. A hermenêutica é isso, é você interpretar a Bíblia e tirar de um texto que aconteceu lá, uma história que aconteceu há 2000 anos, há 3000 anos, né, há 1000 anos, e saber o que isso serve para a gente hoje, qual a aplicação. Isso que é o segredo, né? Você pegar a Bíblia e aplicar na vida pessoal. Então, o capítulo 9, ele nos dá margem para isso tudo aqui, como a Bíblia também. Mas ele é muito interessante porque nós vamos fazer uma aplicação espiritual desses princípios aqui com muita ênfase, tá? Então vamos para o versículo 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ok. Versículo 1 e 2. A gente sabe que Saulo era um fariseu com uma responsabilidade, incumbido pela elite religiosa, de capturar, prender ou até matar os discípulos de Jesus. Então Saulo, ele trabalha para a elite religiosa e tem a responsabilidade de capturar, prender ou até matar os discípulos de Jesus. Vocês viram lá Estevão, né? Foi brutalmente assassinado, apedrejado, né? Ele fazia isso sob ordens diretas do sumo sacerdote, viu? É um aspecto legal aqui, né? Ele pega documentos aqui, cartas, né? Ele está devidamente documentado e essas cartas, elas funcionam como uma ordem de prisão, certo? Então, ele não está fazendo uma coisa assim de qualquer jeito. Existe um aspecto legal para essas prisões, pelo menos dentro da legalidade dos judeus, certo? Por isso que Saulo respira ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Que energia, né? Que energia de respirar ameaças, né? O cara está aqui, né? Está 1000 por hora com o desejo de prender os cristãos. E essa energia vai ser canalizada depois para o bem, né? É o que eu digo sempre para vocês, que Deus não dispensa energias. Deus não dispensa. Às vezes a gente tem uma energia, né, assim, e a gente acha que a gente vai perder essa energia quando a gente se converte. Não, é só você fazer essa energia ser canalizada para as coisas certas. É assim. Você pode ter a mesma coragem, você pode ter esse mesmo senso aí de justiça que você gosta de ter, gosta de desafio, você vai continuar do mesmo jeito. O importante é que você use isso de forma certa, né? É isso? Então, assim, por isso que o nosso, pelo menos o nosso estilo, às vezes o jeito de ser, é importante para Deus isso. É importante para Deus, né? Então, ele está aqui pedindo cartas para ir até Damasco. Damasco é a capital da Síria. Ficava aproximadamente a 130 quilômetros de Jerusalém. Então você imagina que Saulo vai ter que viajar a cavalo, né? 130 quilômetros. Como daqui em Vitória, mais ou menos, a cavalo. Então, se você for transformar isso em tempo aí, vai dar bastante tempo, né? É essa viagem que ele vai fazer, que ele está autorizado a fazer. Então vamos para o versículo 3. Indo no caminho, né? Aqui não está dizendo especificamente que está de cavalo, a cavalo. Mas a gente subentende. Indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, a história fala sobre uma ponte, né? Que ele vai atravessar uma ponte. Subitamente, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. De repente, um resplendor de luz do céu aparece diante de Saulo. A gente pode expandir aqui o entendimento desse
versículo aqui através das informações que a gente pode pegar em outros versículos, né? Em outros versículos da Bíblia, nós vamos conseguir expandir esse, certo? Para a gente entender o contexto mais detalhadamente. Por exemplo, vamos para Atos 22, versículo 6. Vai nos dar uma informação que esse versículo 3 não dá. Diz assim, Atos 22, 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho. Você percebeu que foi o Lucas que narrou a história do versículo 3? O Lucas diz que indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. O Lucas está contando a história. Agora vamos ver o que Paulo vai dizer. Atos 22, versículo 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, essa é a informação nova. O Paulo está dando a informação, está sendo preciso. Quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. Quase ao meio-dia, né? Mas que luz é essa? Que meio-dia o sol está bem forte, né? Então, que luz é essa que é mais forte que o sol? Você já imaginou o cara meio-dia, num sol quente, escaldante, no deserto de Damasco, e de repente um resplendor de luz aparece para ele de repente, né? Vamos expandir um pouquinho mais para Atos 26, versículo 13. Atos 26, versículo 13. Está dizendo, ao meio-dia. Então, pera lá. É quase ao meio-dia ou ao meio-dia? O Paulo fala em Atos 22, versículo 6, que era quase ao meio-dia. Faltava um pouquinho para o meio-dia. Em Atos 26, versículo 13, ele está dizendo que é ao meio-dia. O que está certo aqui, gente? Nós temos aqui uma incoerência bíblica. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Eu queria que vocês decidissem se é ao meio-dia ou quase ao meio-dia. O que vocês acham? Qual foi? O que está acontecendo aqui? A gente quer saber se foi ao meio-dia que ele teve uma experiência com Jesus ou se foi quase ao meio-dia. 10 para meio-dia? Olha aqui, com base na experiência de escola bíblica, eu preciso de uma resposta aí de vocês. Com base na experiência que os mais velhos de escola bíblica têm, eu preciso de uma resposta de vocês mais completa. Ao meio-dia ou ao meio-dia? Ou próximo do meio-dia? E aí? Oi? Por quê? É disso que eu estou falando. A Bíblia não tem compromisso histórico. E aí a gente vai ter que entender isso. Isso é muito importante entender. Bíblia não tem compromisso histórico. Nem cronológico. Nem cronológico. Se você pegar e comprar uma Bíblia, a Bíblia cronológica, você vai ver que tem livro que está na posição totalmente diferente dessa Bíblia que você tem aí. Você acredita que o livro de Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia? Então, vamos usar a cabeça. A Bíblia não tem compromisso histórico, então não tem que estar dizendo se é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Se é meio-dia, se é meio-dia. Então, porque o propósito da Bíblia é desenvolver fé. É difícil de entender isso. Os ateus ficam tentando explicar. Está vendo aqui a incoerência? Não é o propósito, é só você usar a sua cabeça. Não tem propósito histórico. Se você quiser estudar história mesmo, você tem que comprar outro livro. Não a Bíblia. Isso está claro ou não? Então a Bíblia é um objeto de fé. Não é um compêndio histórico. Eu estou afirmando isso por quê? Porque se você não entender isso, você vai fazer confusão de tudo lá na frente.
Você vai dizer que Deus está mentindo, Deus está se contradizendo. Então não esquece isso aí que a Babi falou agora, tá? Por favor. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para essa segunda aplicação bíblica que eu falei, que é a aplicação espiritual para a nossa vida, né? Do texto, para a nossa vida, né? Esse capítulo 9 começa exatamente a preparação de Saulo de Tarso para se tornar Paulo, não é isso? Ele vai ser um instrumento de Deus. Instrumento de Deus. Isso é confirmado no versículo 15, nas palavras de Jesus ao discípulo Ananias. Vamos ver o versículo 15, dá um pulinho lá na frente. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, está falando para Ananias, a gente vai ler a história depois. Vai, porque este, quem é este? O Saulo. Este é para mim um vaso escolhido. Ok? Para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o propósito para a vida de Saulo é transformá-lo para que ele leve o evangelho para regiões que os discípulos não conseguiam ir. Ou seja, Saulo, ao se transformar em Paulo, ele vai acessar algumas camadas da sociedade que os discípulos não vão conseguir. Deu para entender? Ele é poliglota, fariseu, exerce uma liderança aqui, então ele tem outro estilo. Então, você vai ver Paulo fazendo coisas assim, incríveis. Vai estar diante de reis, um cara muito preparado. Então, Deus vai usar o Saulo, transformando ele em Paulo. Por isso que ele está dizendo que ele é o vaso escolhido. E vaso não nasce, vaso você faz. Ok? Deu para entender? É vaso, então vai ser feito. Certo? Esse capítulo, ele nos mostra, eu acho que eu já fiz até uma mensagem sobre isso, e é muito forte isso aqui para liderança, que Deus tinha me mostrado muitas coisas aqui sobre liderança e preparação de liderança, né? Então aí você que acha interessante ser instrumento de Deus, você vai entender aqui quais são as fases de preparação de um instrumento de Deus. Isso aqui dá até para fazer um livro, tá? Esse capítulo 9. Quais são as fases de preparação de um vaso de Deus, né? Então, com base no capítulo, vamos para o versículo repetindo ele, que diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele quer perseguir, ele quer prender, talvez até matar os discípulos. Então, será que não tinha ninguém melhor do que o Saulo, não? Para Jesus escolher? Será que não tinha ninguém com alguma aptidão mais próxima aqui, né? Assim, vamos escolher, né? Um cara mais, assim, que tem aquele, né? Assim, não é assim que a gente escolhe? Vamos ver quem está mais próximo daquilo que nós queremos. Não é assim que a gente escolhe? Você vai trabalhar lá, liderar a empresa, você vai escolher alguém que tem mais ou menos uma preparação, está mais apto para exercer aquele cargo, não é assim que a gente faz? Então, por que Jesus faz diferente? Por que Jesus escolheu Pedro? Olha o trabalho que Pedro deu. Por que Jesus escolheu Judas? Que trabalheira. Por que Jesus escolheu Saulo? Não seria mais prudente, mais fácil, dentro da visão de liderança que a gente tem no mundo aí, né? O protocolo do mundo, não seria mais fácil você buscar alguém que está mais próximo daquilo que você quer? Então, assim, o mundo de Deus é diferente do mundo dos homens. As escolhas de Deus são escolhas diferentes dos homens. Deus não vê como o homem vê. Enquanto o homem vê a parte externa, a estética, Deus vê o interior. Não é isso? Então nós estamos lidando com um ser que não é humano. Como diz o outro, Deus não é gente, não. Deus é Deus. Não é verdade? Ele não é gente. Ele é Deus. E se a gente quisesse transformar Deus em gente, é reduzir ele demais, vocês não acham?
Acho que não acho. O fato do verbo se tornar carne, essa é uma diminuição. Essa é uma diminuição, você acha que não? E o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ele se reduziu à condição humana. A parte ínfima, né? É isso aí, carne. Né? Então, primeira coisa importante na preparação de vasos, de gente que vai ser usado, a gente tem que entender uma coisa. Deus escolhe pessoas improváveis. Deus escolhe pessoas improváveis. Você dá uma mapeada na Bíblia e você vai procurar ver. São os improváveis. Jeremias era improvável. Davi era improvável. Os profetas, improváveis. Quase todos eles. Os discípulos. Jesus deu uma responsabilidade muito grande para um monte de pescadores, cara. Um monte de pescadores. O nascimento de Jesus Cristo foi vivenciado primeiro por pastores de ovelhas, que era a classe social mais baixa da época no Oriente. Por quê? Então, assim, é diferente, gente. Nós não estamos lidando com gente, nós estamos lidando com Deus. Então, Deus escolhe improváveis. Mas é lógico, poxa. Paulo falou. Por que faz isso? Para que a glória seja dele, não nossa. Para mostrar que a gente sempre é alvo de um milagre. É lógico, gente. Porque senão daqui a pouco vai dizer assim, não, porque estudou, né? Não estou dizendo que você não tem que estudar. Porque formou, estudou numa escola particular, por isso que prega bem, né? Porque estudou lá, né? Fora do país, por isso que é um grande conferencista. Aí você vê o cara dando currículo. No mundo gospel tem essas coisas, né? O cara coloca lá, conferencista internacional. Estudou na escola tal, Universidade de Oxford. Uhum. Certo? Aí coloca esse monte de coisa assim, para anunciar, né, que ele vai fazer uma conferência em algum lugar, e a igreja vai atrás dessas coisas. Já viu o livro? O cara já viu o livro assim? Livro cristão. Secular é uma coisa, mas o cristão está lá. Não, porque o cara estudou na universidade tal, fez isso, não sei o quê, sabe isso, fala 5 línguas. No mundo de Deus, ele vai dizer, e daí? E daí? Então a gente já fica preocupado quando você tem um anúncio de um cara com um currículo enorme, para dizer assim, eu estou indo na sua igreja fazer uma conferência, olha o meu currículo. Paulo se apresentava diferente, escravo de Jesus. O currículo dele. Ele só falou que ele teve uma experiência grande e visitou o terceiro céu porque apertaram ele. Ele não queria falar, não. Porque apertaram, começaram a querer diminuir ele demais. Falou, já que eu não queria falar, mas já que vocês estão me apertando, eu vou dizer aqui a experiência que eu tive, que nenhum homem teve. Eu vi coisas inefáveis. Não é lícito nem falar. Ok? Percebe? Então esse negócio de currículo no mundo de Deus é bom para nós, mas não é bom para Deus. Certo? Porque Deus escolhe improváveis. Aí perde a graça, né? O cara fala, você podia fazer, né? Uma pós, para ser pastor. Não, vai perder um pouco da graça, não vai não? Mas daqui a pouco você vai falar que é por causa da pós. Percebe o que eu estou falando? Então é diferente, as escolhas de Deus são diferentes. Deus escolhe pessoas improváveis. Davi era um que foi o último ali, né? O pai nem colocou na lista de escolha. Acabou os filhos. Aí o pai, assim, processou. Tem um, né? Tem um que está lá no meio do mato, cuidando de ovelhas, né? Ele foi não traz o menino. Porque o homem vê de uma forma, Deus vê de outra forma. O mundo de Deus é diferente do mundo dos homens. A mente de Deus trafega numa dimensão totalmente diferente da nossa. Então não dá para a gente reduzir a Deus ao nosso padrão. É porque você sente uma coisa e você acha que Deus está sentindo.
Você cria um ministério com base no que você sente. Você está com raiva do cara, você acha que Deus está com raiva. Você faz uma coisa, você acha que Deus está fazendo. Mas Deus não sente com a gente. E o problema é que tem um monte de gente querendo colocar sentimento em Deus. Ó, Deus vai acabar com você. Por quê? Você vai ver o que vai acontecer com você? Vai te jogar debaixo de um carro. Por quê? Não porque você pecou. Se fosse para Deus jogar as pessoas debaixo de carro que pecou, ia faltar carro, gente. Eu acho que ia. Porque a gente tem a sensação que existe um grupo que é santo e outro grupo que é pecador. Aí você fala, porque Deus não me jogou debaixo de um carro, que eu sou santo. Isso é coisa de religião. Todos nós somos pecadores. A gente tem pecado suficiente para todo mundo ir para o inferno. Você pode ter certeza. Todo mundo tem pecado suficiente para ir para os infernos, para os quintos, né? E por que não vai? Por causa da graça. E da misericórdia. Da salvação. Por causa de Jesus. É por causa disso. Então, se Deus fosse cobrar de todo mundo aqui, não vai sobrar ninguém. Quando você vê alguém falando assim, não, porque eu sou uma pessoa que vive de forma certa, eu tenho uma vida santificada, você fala, cala a boca, meu filho, fica quietinho. Fique quietinho, que é melhor para você. Você fala assim, o cara está lá, está vendo, ele não consegue as coisas, porque ele não busca como eu busco. Fala, fica quieto. Pode, está falando besteira. A gente só tem porque Deus deu para a gente. Ninguém é merecedor de nada aqui, não. Não é por mérito, é por graça. O fato de você estar aqui, eu estar aqui, não é porque eu sou melhor, porque Deus olhou assim e falou assim, eu vou pegar esse João, se Zé Ninguém aqui. Um dia uma mulher entrou na internet conversando comigo, né? Ela acho que é de Aracaju, um negócio assim. E a mulher falando assim, eu conheço um pastor também que é famoso na internet igual a você. Eu falei, eu? Famoso de quê, gente? Famoso de quê, gente? Eu falei, eu sou um jacu da roça, eu falei com ela. Quem sou eu, gente? Quem sou eu? Olha a minha quantidade de seguidores. Não tem ninguém. Qualquer pessoa na igreja aqui tem seguidor. Esse pessoal cria umas coisas assim. Eu sou um mané da roça. E aí você tem que falar, você mora onde? Eu moro em Colatina, lá no fim do mundo. É isso que você tem que fazer. E se você for alguma coisa a mais, deixa que as pessoas descubram. Não vem inventar moda não, tá? Se você tiver alguma coisa boa aí, você deixa que as pessoas vão descobrir. Não precisa você dizer, olha, eu sou, hein? Eu tenho, olha meu currículo aqui, tá vendo aqui? Estou mandando para você o que eu já fiz. Não serve para nada. Eu conheço um monte de pastor formado em teologia nas melhores universidades, que as igrejas em Colatina estão fechadas. O que mais acontece? Os grandes teólogos aqui estão com as igrejas fechadas, são as igrejas tradicionais. Tem gato pingado lá dentro. Não são teólogos. Não tem uma estrutura de igreja, de um monte de gente poderosa que está bancando eles. Por que ele não fica em pé? Porque esse negócio não funciona assim, funciona com Deus. É só por isso. A gente não entende. Não adianta. Não adianta, teologia. Você vai fazer teologia assim para te ajudar, para você dar uma aperfeiçoada, você expandir algumas coisas na sua vida. Mas se você não for homem de Deus, se você não for mulher de Deus, isso não serve para nada para você. Deu para entender, né? Então, primeiro, Deus escolhe pessoas improváveis. Não precisa apresentar currículo. Versículo 4 a 5. De repente, com essa experiência que ele teve diante do resplendor luminoso, que é mais poderoso que o sol, né? Ele caiu em terra. Caiu em terra. Entende-se que ele estava num cavalo. Porque se fez uma viagem de 130 quilômetros, essa é a exegese da coisa. Se ele faz uma viagem de 130 quilômetros, não fez a pé, irmão. Você já pensou? 130 quilômetros no pé? No deserto? Não dá para andar muito. Então, subentende-se que ele estava a cavalo junto com outras pessoas. Nesse tipo de missão de Saulo, ele precisa se mover rápido para capturar. Mas o texto não está dizendo que ele está a cavalo. Tudo bem? E caindo em terra, bom, você pode cair em cima de um cavalo ou em pé mesmo, né? O homem fariseu, perseguidor de cristãos, de repente agora cai em terra. Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele disse: quem é, Senhor? Não conhece, né? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Depois eu explico isso aqui. Então nós temos aqui a segunda fase de preparação do vaso, para ser usado por Deus, encontro com a fragilidade. Encontro com a fragilidade. Deus só usa pessoas depois que essas pessoas encontram as suas fragilidades. Então o que acontece? Todos nós somos frágeis. Todos nós. A gente não sabe, né? Ou pelo menos acha que não é. A ponto de você tratar as pessoas de qualquer jeito. Mas todos nós temos fragilidade. A gente quebra igual vidro. Ok? A gente quebra igual vaso. Tudo bem? Então, só que tem gente que acha que não. Tem gente que acha que não. Ah, eu vou fazer isso. Não. E aí Deus te dá uma experiência com a sua fragilidade. Ele te leva num limite para mostrar para você que você não é tão como você pensa. Então não dá para Deus preparar uma pessoa sem fazer com que essa pessoa entenda o quão frágil ele é. O poderoso homem respirando ameaças de morte, de repente, caiu com a cara no chão. Não é isso? Então não é tão forte como parecia. E foi um resplendor que jogou ele no chão. Resplendor de luz de Jesus. Não precisou nem Jesus, né? Só a presença de Jesus diante daquela realidade, daquela verdade, daquela luz, tudo caiu por terra. Então, não tem aquela história do cara cair do cavalo? Já viu isso? Já caiu do cavalo, hein? É mais ou menos isso aqui. Ele teve que cair do cavalo para entender que não é tão forte como parece. Por isso que muitas vezes Deus permite que você experimente a sua fragilidade para preparar você. Você vai ter um encontro com isso. O Jacó não teve um encontro com a fragilidade. Deus não quebrou ele. Ok? Às vezes, uma situação difícil que você vive, uma exposição que você sofre, que vai te machucar muito, ou você passa por uma doença, ou você passa por uma perda, um fracasso, para Deus mostrar para você o quão frágil você é. Entendeu? Essa é uma forma de preparação. Preparação. Fazer você ter um encontro com a sua fragilidade. Todos os soberbos deveriam passar por isso. Todos os vaidosos deveriam experimentar fraqueza, o medo, a dor. Para aprender assim, ó, você não é quem você pensa que você é. Você não pode pisar nas pessoas. Você não pode falar o que você quer. Você não pode fazer isso. Porque da mesma forma como o outro sofre, você também sofre. O outro perde, você também perde. Deus faz a gente perder para a gente entender que nós também perdemos. Aí muda tudo. Muda tudo. Se eu sei que eu posso perder, eu vou mudar meu discurso. Se eu sei que eu posso fracassar, o meu discurso aqui vai ser outro. O meu discurso não vai ser de ficar assim, ó, você não vale nada. Você perdeu porque você é fraco. Muda tudo. Muda tudo. Entende o que eu estou falando? Então essa fase de experimentar a fragilidade é realmente uma fase de preparação de Deus. Tudo bem? Não sei o que você está passando por aí. Né? De vez em quando eu vejo umas pessoas que aparecem na igreja que nunca apareceriam. Nunca apareceriam. Aí você vai conversar com a pessoa, você percebe que ela está experimentando fragilidade. Ela fica toda desarmada. Toda desarmada. Já viu aquele cara que fala assim, rapaz, estou precisando ir na igreja. Vocês já tiveram algum amigo? Precisando ir na sua igreja. Por quê? Por quê? Está experimentando a fragilidade. Então, assim, quem dera se Deus pudesse dar essa graça para todo mundo, né? Fizesse com que todos os soberbos, os arrogantes, os pretensiosos experimentassem fragilidade, e o mundo seria totalmente diferente. Como diz o outro. Aí as pessoas falam para mim assim, pastor, quando é que meu marido vai mudar? As mulheres falam, quando Deus quebrar a perna dele. Aí ele vai mudar. Quebrar as pernas dele, igual fez com Jacó. Quebrar o nervo ciático dele, rapidinho ele muda. Quando não fizer isso, mano, ele não muda.
Então às vezes você tem que orar e falar assim, Deus, dá uma experiência para ele com a fragilidade, senão ele não vai mudar nunca. Quando ele achar que ele é poderoso, não vai mudar. Vocês entenderam o que eu disse, né? Não estou dizendo que Deus vai sair quebrando perna dos outros na rua, não. Daqui a pouco. Mas assim, tirar o cara de cima do cavalo. Vamos continuar. A terceira fase aqui, que está contida no versículo, é que Jesus disse para ele o seguinte, quando ele pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Que Jesus falou, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Mas afinal, o Saulo estava perseguindo quem? Não era a igreja? E aí Jesus fala, ô Saulo, Saulo, por que você me persegue? Peraí, ele está perseguindo a Jesus ou está perseguindo a igreja? Está perseguindo a mesma coisa. Se você persegue a igreja, você persegue o corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Você não tem como desvincular isso. E é claro que ele está dizendo, quando você pensou que você estava perseguindo só a igreja, você estava me perseguindo. Quando você pensou que você estava lutando com pessoas, você está lutando contra mim. Então aqui, nós temos a revelação da natureza da guerra. Ok? Foi revelado a Saulo de Tarso a natureza da guerra dele. Você está lutando comigo, você não está lutando com os homens. Legal isso. Isso é preparação. Está lutando com Deus. Tanto é que o próprio Cristo disse, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Ele falou, não adianta, quando você tem espinho de um lado do outro, não adianta você se mexer. Quanto mais você se mexe, mais você se machuca. Não adianta, você está numa moita de espinho, é melhor você ficar quieto. Você mexe para lá, você fura. Mexe para lá, igual você está algemado. É melhor você ficar quieto. Quanto mais você mexe, mais você se machuca. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não adianta, mano. Se você é escolhido, não adianta. Você pode sapatear para onde você quiser. Você só vai se machucar enquanto você tentar fugir da sua missão. Você só vai se ferir. Então, por isso que Jesus disse, é duro para você recalcitrar contra os aguilhões. É duro para você tentar se mover no meio de espinhos, de pontas agudas. Você está encarcerado no meu chamado. Então você pode sapatear, você pode dizer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo outro, eu não aceito. Então assim, chega num ponto, na minha conversão foi mais ou menos assim, né? Eu tentei sapatear, e a vida não ia dando certo. Chegou num ponto, eu falei com Deus, eu me rendo. Eu me rendo, agora faz o que o senhor quiser, agora eu desisto da minha vida mesmo. Eu me rendo, eu vou fazer o quê? Mas tentei, viu? Tentei a vida inteira fugir do chamado, mas todo lado você vai, você se machuca. Você mexe para lá, você se machuca, você mexe para lá, você se machuca. Eu cansei. E aí eu falei, a partir de hoje eu estou desarmado aqui, vou fazer o que tem que fazer. E a vida da gente não pertence mais a gente. Então a nossa luta, quando Jesus disse aqui, porque me persegues, eu sou Jesus a quem tu persegues, e no conceito dele, ele perseguia a igreja, enquanto na verdade ele estava perseguindo o próprio Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, a nossa luta pessoal é com Deus, irmão. Com Deus. Quando a gente fala de ministério, a gente fala de liderança, a gente fala de chamado, nós estamos lutando com Deus, não é com pessoas. Então é muito interessante, na fase de preparação, Deus mostrar a natureza da nossa luta. Está preparando ou não está? Um encontro com a fragilidade, a escolha de um improvável, o encontro com a fragilidade, terceiro, a revelação da natureza da guerra. Tudo bem? Versículo 6. E ele tremendo, né? E atônito, o cara está totalmente, né? Vulnerável aqui. Disse, Senhor, que queres que eu faça? Aqui a gente tem uma dose de religião. Porque a religião é assim, o que eu tenho que fazer? Na verdade, o que eu tenho que fazer? Diante de Deus as pessoas sempre perguntam, o que eu tenho que fazer? Aí o cara vai dizer para você, você tem que subir a escada de joelhos. Você tem que dar uma oferta de 5.000 para você se redimir de tudo. Você tem que, sei lá, reza o terço. O pessoal que é católico sabe, né? Aquelas bolinhas, vai rezando esse negócio. Eu não sei que eu não nasci no catolicismo, né? Mas reza o terço 7 vezes. Você faz 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, e está tudo certo. Religião é assim, o que eu tenho que fazer? E as pessoas ficam tentando fazer.
E quando elas fazem alguma coisa, elas acham que são merecedoras de alguma graça de Deus. Não é assim que a gente entra no reino de Deus. Às vezes chega o cara ímpio lá, e ele fala assim, não, o que eu posso fazer aqui pela igreja? Cara, calma. Fazer pela igreja é algo muito sublime. Deus não deixa qualquer um fazer. Fazer para a igreja é algo muito divino. A oportunidade de fazer para a igreja, ou pela igreja, ou pelo reino de Deus, isso é uma coisa assim, é igual você assim, sabe? Você a grosso modo, falando do mundo secular, como se você ganhar na Mega Sena, né? Mas não vai jogar, estou só dando um exemplo, tá? Não pega esse gancho, não. E aí, você pega, como se você tivesse promovido. Quando você é escolhido por Deus para poder servir a igreja, para fazer pela igreja, grande privilégio você tentar ajudar um rei. A rainha de Sabá foi dar presente para Salomão. Como é que você dá presente para o mais rico do mundo? Que presente que você dá? E quando ela deu o presente, quando ela foi embora, ela saiu com o dobro. Então o reino de Deus é assim, a gente dá e a gente sai com o dobro. Então é privilégio você se doar, você fazer pelo reino de Deus. É um grande privilégio. Quando Deus escolhe você para dar algo para o homem ou o Deus mais rico do mundo. Deu para entender? Você já pensou isso? Quantas pessoas iam até o reino de Salomão, que é a analogia do reino de Deus, para levar presentes para Salomão? O cara chegava com aquele monte de ouro, assim, jogava diante de Salomão, ele olhava. Dos dias de hoje, né? É igual você pegar 1 centavo e dar para o Elon Musk lá, um dos mais ricos do mundo, só dá aquela risadinha, né? Mais ou menos assim. É um privilégio você participar de algo desse reino. Por isso que a religião, ela acha que a gente primeiro tem que fazer. A gente faz depois de um processo. A gente faz para Deus depois de uma conscientização. A gente faz para Deus depois que algo acontece dentro da gente. Nós vamos ter um fazer totalmente diferente. Pega uma pessoa que faz com intenção, depois pega um convertido fazendo. É totalmente diferente. Ele ri, ele fica alegre, ele fica feliz, ele briga para fazer. Ô pastor, você não deixou eu fazer isso aí? Eu queria tanto fazer, eu queria cozinhar esse dia aí, eu queria fazer isso para a igreja, deixa eu limpar isso aqui. O convertido, o fazer dele é totalmente diferente. Então por isso que o fazer para Deus não é feito de qualquer jeito. Passa por um processo. Os religiosos chegam nas igrejas, eles querem ter acesso ao reino de Deus, querem fazer coisas. Ele diz assim, eu dou uma bateria para a igreja, pastor. E se você não entender o reino de Deus, você fala assim, olha que bom, irmão, vai dar uma bateria para a igreja. Mas daqui a pouco tem um monte de gente querendo merecer o reino de Deus, dando coisas. Sem passar por mudança. Dá a bateria, dá o dinheiro, dá o carro para o pastor, dá não sei o quê, vai dando. E vão se achando merecedores a ponto de decidir coisas na igreja sem ter compromisso com o rei. É isso que a gente vê. Aí você fala, quem é o fulano? Eu falo, não, esse cara é o cara que ajuda a igreja. E o outro, esse cara que deu a bateria, esse cara deu a guitarra. Mas qual o compromisso que esse cara tem com Deus? Nenhum. Não tem nenhum. Então fazer é muito grande, e para fazer, você vai ter que ser preparado. Vocês conseguiram entender o raciocínio ou não? Hoje a gente está superficial. Ele, tremendo, atônito, versículo 6, diz, Senhor, o que queres que eu faça? Nós vamos quebrar essa religião do Saulo aqui. Senão não vai virar Paulo nunca. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Antes de fazer, você vai ter que aprender a ouvir. Ok? O melhor processo de transformação é ouvir, gente. Irmão, ouve. Pastor, mas eu sou um cara que eu tenho uma formação, eu quero ajudar na igreja. Senta e ouve. Senta e ouve. Senta e ouve. Não adianta você colocar gente poderosa dentro da igreja para ficar assumindo cargos na igreja, pessoas que nunca ouviram. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir é a semente de quê? Um conhecimento. Por isso que Jesus diz, você não vai fazer.
Primeiro você vai ouvir, depois você faz. Por que a gente tem que ouvir primeiro? Para que o nosso fazer seja bem feito. Por isso. Se você não ouve primeiro, o seu fazer fica mal feito. Por isso que um monte de gente faz um monte de coisa errada, porque não ouvem. As pessoas têm a oportunidade sem ouvir primeiro. Você tem que sentar no banco da escola, irmão. Não importa onde você passou, senta no banco da escola e ouve. Aí você vai estar apto para fazer para Deus. Ouvir o quê? A verdade. E qual a verdade? A verdade original. Que é o do fabricante, que é Deus. Ele fabricou o homem, a verdade original vem dele. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade bíblica, essa que é a verdade. Não é verdade secular. Verdade bíblica, o conhecimento bíblico, o conhecimento do reino de Deus. Não é conhecimento secular, que Deus não vale nada. Pode ser usado a partir do seu conhecimento bíblico, do seu conhecimento do mundo de Deus. Seu conhecimento secular não vale nada no reino de Deus se você não for servo de Deus. Aqui os reis do mundo não têm valor nenhum para nós. Ok? Pode ser governador, prefeito, presidente, eles são menores do que nós, porque a igreja é maior do que o Estado. Sempre foi. Os profetas são maiores do que os reis. Os sacerdotes sempre foram maiores do que os reis. Nós não podemos inverter isso, gente. A igreja é maior do que o Estado. Um sacerdote é maior do que um presidente da república, é maior do que um governador. Porque na Bíblia os reis pediam a bênção do profeta. Ou não? Eles vão poder entrar aqui e fazer o que eles querem? Ô pastor, mas é o presidente. Como assim? Nós somos servos do rei. O Billy Graham não falou que não queria se rebaixar? Quando convidaram ele para ser candidato a presidente da república, ele falou, eu não posso me rebaixar. Ele falou, eu sou embaixador do rei. Ali era um homem de Deus, viu? Entenderam o que eu estou falando, o raciocínio? Então, nós precisamos ouvir. Então, mais uma fase da preparação é saber a importância do ouvir. Deus prepara pessoas fazendo-as ouvir. E quando você ouve, vai mudar um monte de coisa dentro de você. Porque se isso que você está ouvindo for maior do que o que você já ouviu, o que você já ouviu vai cair por terra. Esse é o grande barato do reino de Deus. A gente ouve a vida inteira de todos os lados. Mas quando a gente ouve a verdade, o ouvir passado cai tudo por terra. Você fala, rapaz, eu não sabia nada. Vamos continuar então. Nós estamos na quarta fase de preparação do vaso, a importância do ouvir. Versículos 7 a 9. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Isso é importante, estava ouvindo. O Saulo está ouvindo só, ele não vê. Presta atenção, e Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. Porque a partir do novo ouvir, ele vai ter uma nova visão. Profundo, né? Esse novo ouvir vai dar para ele uma nova visão. Para isso, Deus vai destruir a visão anterior. Por isso que o texto diz que levantando-se da terra, versículo 8, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Ele não queria ir para Damasco para aprender? Fazer do jeito dele, dos sacerdotes lá? Agora ele vai ter que ir para lá do jeito de Deus. Enquanto ele ia todo imponente em cima do seu cavalo, agora vai ser conduzido pelas mãos como um homem cego. Está sendo tratado por Deus. Abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. O cara está atônito, né, assim? Olha a experiência com Deus, o que faz com o homem. Olha a experiência com o esplendor de luz, o que faz com o homem. Olha na Bíblia o que é uma experiência com Deus. Será que as pessoas aqui no mundo têm tido realmente experiência com Deus? Talvez não, tem muita gente que fala que teve, né? Eu vi Jesus. Será? Eu vi, será? Não sei. Será que dá para a gente ter uma experiência profunda com Deus e ficar do mesmo jeito? Alguma coisa em você vai ser desconfigurado. E reconfigurado, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Tem uns caras que dizem, mas eu sou um cara que fala com Deus, tenho experiência. Eu entro assim,
Mas você está muito normal para quem tem experiência com Deus. Gente que anda com Deus, que tem experiência com Deus, não é normal, não. Pode ter certeza. Não fala normal, não anda normal, não vê normal. Todo mundo é meio... Assim, faz coisa que... Gente que tem experiência com Deus. Olha na Bíblia das experiências. E as pessoas tinham com Deus. O cara, quando via um anjo, ele dizia assim, estou morto agora. Ai de mim, né? Os meus olhos viram o rei. E aí, como é que faz? Então, existem experiências e experiências. Experiência que deixa as pessoas do mesmo jeito, não é experiência. Experiências que deixam as pessoas do mesmo jeito, que não muda uma linha. Gente que tem a mesma configuração do Egito, gente que fala do mesmo jeito, a gente pensa, não tem experiência, irmão, vamos lá. Experiência com Deus é algo impactante. Vai deslocar a nossa consciência, pode ter certeza. Você pode ter certeza, vai mexer com a sua cabeça. Não tem como. Você ter uma experiência com Deus profunda e falar assim, não, não mudou nada, hein? Você não mudou nada. Você teve experiência, essa experiência não foi com Deus. Fica a dica para a igreja, tá? Fica a dica. Quando alguém quiser começar a se andar na sua frente, você fala, tá certo. Tá certo. Então a gente cria discernimento através do conhecimento. Você vai conseguir separar o certo do errado, discernindo as coisas. E conhecendo as Escrituras. Nós vimos aqui, Saulo de Tarso está cego e 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Tá todo. A gente tem a quinta fase de transformação do vaso, que é a mudança da visão. Lógico, gente, a experiência com Deus tem que mudar a visão. Concorda? Por isso que ele ouve primeiro. Você viu que ele ouviu? Interessante, né? A experiência com Deus abriu os ouvidos dele. A experiência no caminho de Damasco, daqui a pouco ele vai ouvir. E o ouvir está reconfigurando o cara. O ouvir dos discípulos, ele está ouvindo dos discípulos, ele está vivendo no ambiente dos discípulos, eles estão falando para ele, e ele começa agora a ter uma transição, porque ele perde a visão antiga e vai ganhar uma visão nova. Procede isso? Não tem como você ouvir a verdade sem ter uma nova visão. Não tem como. Não tem como, você vai... Se você ouve a verdade, se você conhece a verdade, ela vai te transformar. A visão nova vem, por isso que dos olhos dele vai cair escamas. Perfeito o texto? O texto diz, no versículo de número 10, o homem está cego, né? Olhos fechados, sendo conduzido a Damasco, e agora está com os discípulos. E havia em Damasco um certo discípulo. É interessante que a Bíblia fala discípulo chamado Ananias. Não falou um homem chamado Ananias, falou um discípulo. Até a identidade, é discípulo. Disse-lhe o Senhor em visão, ao homem de Deus, né? Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Discípulo, né? Discípulo ouve Deus e fala, eis-me aqui. A gente não sabe o que Deus vai pedir. Você sabe? Não sabe, né? Então, você ficar falando, é melhor você fazer igual Adão, é melhor você se esconder, né? Atrás das árvores. Porque quando Deus chama, a gente não sabe o que ele pede. Ele chamou Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos teus pais, vai para um lugar que eu te mostrarei. Você não vai levar o CEP, não. Nem GPS. Nem localização. E Abraão era rico. E aí? Está preparado para o eis-me aqui? Depois, quando Abraão recebeu também um novo chamado de Deus, eis-me aqui! Ele falou, então pega o seu filho, o único filho que você tem, oferece sacrifício. Eu tenho um chamado de Deus. Você tem chamado de Deus? Mas você sabe o que Deus pede quando chama? Não? Aí que tá, né? Ah não, pastor, porque eu
Eu tenho um carro, não posso desfazer dele. Deus não pede carros, Deus pede filhos. Nós temos um Deus que pede filhos. E aí, como é que faz? Quem que é mais importante do que a gente? Filho. Não é mais importante que você? Você estaria disposto a dar um braço seu para um filho? Todos os pais aqui fazem. Você daria o seu rim para o seu filho? Você daria a sua vida pelo seu filho, considerando que você já viveu mais do que ele? Você daria? Todos os pais aqui dariam. Entendeu? Então, um pai que pede filho, ele pede a vida da gente. Está disposto a viver só para Deus e abrir mão da sua vida? Vamos pensar se o mundo hoje está preparado para isso. A gente não sabe, gente. Você vê um cara igual o João Batista? O cara teve um ministério decrescente. Não importa que ele cresça ou diminua. Já viu o ministério decrescente? Você começa com uma igreja de 5 mil, daqui a pouco você acaba com ela com ninguém. O ministério de João Batista foi assim. Decrescente. Já viu o ministério de Jesus? Nasceu para morrer. Já viu alguém nascer para morrer? Estranho, né? Estaria preparado para nascer para morrer? A gente está pegado em coisas, em emprego, em namorinho. Vai lá servir a Deus. Vai lá servir a Deus. Vê se você é dono da sua própria vida. Nós estamos meio enganados. A gente não é dono da vida da gente. Se Deus confiar a gente à morte, um propósito. Se a sua morte de deixar um legado de motivação nas pessoas, é uma boa morte? Se Deus falar, arruma a sua casa, que amanhã você vai partir. Ai, Deus. Eu queria viver um pouquinho mais. Nem conhecia a praia. Então, às vezes Deus chama a gente para morrer, mano. Fala assim, eu vou fazer uma continha aqui. A sua morte vai favorecer a conversão de várias pessoas. É uma boa morte, não é? Como o missionário da Jocum morreu na África, e a morte dele fez com que Deus redimisse o lugar e destruísse um terrorista do lugar e salvou milhares e milhares de pessoas. Um missionário da Jocum. Todo mundo ficou perguntando por que ele tinha morrido. Ele morreu no deserto, num acidente de um jipe, e o sangue dele caiu na terra. E aí todo mundo ficou questionando, por que Deus permite que o cara morre, não sei o quê, não sei o quê. Depois de um ano, o maior terrorista está documentado na internet, tá? Se vocês quiserem, eu boto depois no grupo para vocês. Eu esqueci o nome do terrorista. O cara que invadia aldeias, estuprava crianças, matava. O regime dele de ditadura foi extenso, cara. No mesmo dia da morte desse missionário, esse cara foi assassinado, morreu. E trouxe uma paz daquela região da África para todas as famílias. Então, a morte desse missionário redimiu a terra, o sangue dele. Não estou dizendo, não estou comparando com o sangue de Cristo, não entenderam o que eu estou falando. O sacrifício daquele missionário fez com que esse ditador, esse terrorista rebelde, morresse no mesmo lugar e todas as tribos daquela região viveram em paz por causa da morte desse missionário. Então, funciona ou não funciona? A morte de Jesus não ganhou o mundo? Não é? Assim, às vezes Deus chama a gente para morrer. Está pesado isso aqui? Você fala, mas eu só tenho 20 anos. Ué. Estevão, você acha que tinha quantos anos? Os discípulos eram tudo jovem, tudo garoto. Todo mundo fala que os discípulos eram tudo velhos. Garoto. Os que ficaram velhos foram os que ficaram mais velhos que viveram. Mas a garotada ali, João, essa turma, tudo moleque novo. E tudo martirizado. Hein? Só o João que saiu ileso desse negócio, né? Mas morreu também, ilhado, né? Carcerado. Então, assim, evangelho é um negócio bem complicado, né? Por isso que Jesus falou, vende tudo que você tem dá aos pobres. Gente, existe tanta coisa legal que acontece. Eu conheci pastores que eles vinham na região, não tinha nada, eles plantavam igreja, sofriam dano, colocavam a família exposta, a igreja crescia, daqui a pouco a igreja estava lá, cheia de gente, Deus falou, agora você sai daqui, vai para outro lugar. Que coisa mais ingrata do que essa?
cara tinha que sair do lugar que ele plantou, fez crescer e ia para outro lugar. Ele começava do zero em outro lugar. Complicado essas coisas. Deus fez gente para ser rei. Deus fez gente para ser rico. Deus fez gente para ser pobre. Deus fez gente para ser mártir. Deus fez gente para tudo. Né? Mas Deus talvez fez você para ter essa vidinha boa sua aí. O que você está fazendo com a sua vida? Nada. Graças a Deus que Deus deu oportunidade para nós sermos missionários assim, né? No ar-condicionado. Que coisa boa, né? Se ele falasse assim, ó, eu quero que você vá lá para o Afeganistão. Viver aí com 10 reais, 15, igual os missionários vivem, perseguidos, escondidos, pregando o evangelho. Mas a gente deu uma certa graça, ele deu uma graça para nós, que nós somos missionários de ar-condicionado. Missionário de cadeira acolchoada. Que coisa boa, né? Missionário de microfone. Shuri. Que coisa boa, né? Missionário de carros bons com ar-condicionado. Isso é muito bom, né? Missionários de domingo, de quinta-feira. Missionários que têm salários bons e bons empregos, dentro dos bons empregos, saudáveis. Nós somos os missionários. Bom, eu não sou um cara perfeito, mas estou tentando fazer a minha parte. A minha parte, que eu fui chamado para fazer, eu estou tentando fazer da melhor maneira possível. Se tivesse me chamado para outra coisa, né? Mas assim, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, porque a gente não tem muito tempo. Tá certo? Então vamos fazer a nossa parte. O negócio de cruzar os bracinhos, falar esse negócio não é comigo, cuidado, hein? Quanto mais você se mexe, mais você se machuca. Eu prefiro ser feliz sangrando com Deus do que ir para o inferno deitado numa rede. Eu prefiro. Pelo menos eu vou ser salvo. Essa é a certeza que eu quero ter. Ah, perfeito nós não somos. Mas se fosse perfeito, Deus não ia querer a gente. Se fosse perfeito, Ele não vai querer, né? Senão agora vai ser isso. Não, é um monte de gente imperfeita. A gente é imperfeito, a gente tem defeito demais. Mas a graça de Deus é o que nos basta. Ok? Continuando. Então nós temos aqui a quinta fase, que é a mudança da visão. No versículo 10, a gente vê um discípulo chamado Ananias, que tem agora um eis-me aqui diante de Cristo. Vamos ver agora. A biografia de Ananias é pequenininha na Bíblia, não é grande. Atos 22, versículo 12, diz assim: um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. A biografia dele é essa. Era um homem piedoso, um homem espiritual, religioso, no bom sentido, tá? Era um homem temente a Deus, seguia a lei, tinha um bom testemunho das pessoas, dos judeus, né, que ali moravam. É um homem comum, mas é um servo. Então a fé de Ananias será provada agora por meio da obediência, porque quando Cristo chamou ele, ele disse: eis-me aqui. Vamos ver se o eis-me aqui de Ananias tem selo de qualidade, ok? Vamos ver. A obediência é o medidor da fé, tá? Não esquece não. Não tem lá, você vai medir temperatura, tem graus Celsius ou Fahrenheit. Isso é a unidade de medida. Unidade de comprimento, metros, milímetros, né? Unidade de fé, obediência. Obediência. Quanto mais você obedece, você tem mais fé. Se você obedece pouco, você tem pouca fé. Simples de entender. Versículo 11 a 14. E disse-lhe o Senhor, vai dizer o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas para um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias. Não, meu Deus. Saulo. Você procura um cara chamado Fernandinho Beiramar. Luiz Inácio, desculpa. Brincadeira. Aí você fala. Poxa, o cara viu Estevão. Olha o que Estevão passou na mão. Saulo de Tarso lá na frente, consentindo com a morte, o cara sendo apedrejado. Um homem santo que não tinha culpa de nada. O Saulo está lá vendo aquilo, com a capa dele na mão. Ananias olhou para Deus e falou: Deus, agora você me pegou. Então é mais ou menos isso aqui. Quando falou o nome, um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão.
para que tornasse a ver. Então já deu a visão para o Saulo lá. O Saulo agora já está virando Paulo, já está tendo visão, tá vendo? Que bom. Versículo 13. E respondeu Ananias. Lógico, né? Senhor. Senhor. Bom, cadê o Esme aqui? Subiu? Pô, gente, não estava tudo certo? Você, glória a Deus, eis que estou contigo. Não é assim que a gente faz aqui na frente? É bacana o pessoal cantando, né? Não presta atenção na letra. Sabe prestar atenção na letra? Os músicos prestam atenção na letra, a igreja presta atenção. Prestou atenção na letra? Vou quebrar minhas carroças. Isso é um perigo, hein? Abro mão dos meus planos. Pego, chora, bota a mão no coração. É a coisa mais linda do mundo, domingo à noite, né? Você bota a mão pra cima assim. Eu fico só olhando. Falei, gente. Bom, tomara que seja verdade, né? Hoje à noite vocês vão ver que coisa mais linda. Tira esse tempo para vocês olharem. Que maravilha. Tudo lindo, chora. Mas, não estou dizendo que você não pode fazer isso, né? Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Mas quando você tomar um ex-me aqui na cara, quando você falar assim, quando chamar você pelo nome, você falar eis-me aqui, aí você não sabe o que vem depois, eu quero ver o que você vai arrumar. E aí? E nós estamos diante de um Deus que pede filhos. E ele na visão viu, né, e respondeu a Ananias, Senhor, havia justificativa, muitos ouviam acerca deste homem, ele sabe tudo sobre Saulo. Quantos males ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Ananias sabia muito bem quem era Saulo e de todos os seus feitos. Conhecia o cara. Era famoso, né? Versículo 15, 16. Disse-lhe, porém, o Senhor. Você acha que Deus tentou explicar alguma coisa? Jesus vai explicar alguma coisa aqui? Não, vocês não estão entendendo. Calma, não falou isso. A palavra de Deus é uma só. Ele disse assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Vai. Como é que eu vou comer? Vai. E o namoro? Vai. E a minha casa que eu acabei de fazer? Vai. Não é verdade? Logo agora, pastor, que eu consegui aquele emprego bom? Pois é, vai. Vai nessa. Aí quando você fez aquele plano assim, aí você vai para o céu. Mas você vai reclamar? Você vai falar o quê? É Deus que banca a existência da gente. Se ele resolver parar de bancar, não vamos fazer o quê? O que você vai fazer? Quem banca a gente é o Espírito Santo. Se Deus decidir que não vai te bancar mais, você vai dizer, você não precisa de mim para mais nada, então deixa eu seguir, né, para a terra dos pés juntos. Não tem jeito. Está difícil essa palavra, Renato, hoje, tá, né? Mas é a Bíblia, né? E ele diz, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Você vai discutir a escolha de Deus, gente? Você vai discutir, pode ser o pior inimigo, o cara que te fez mal, que te pisou, que te perseguiu. Se é uma escolha de Deus, não adianta, gente, não tem como. Ele é, para mim, um vaso escolhido. Olha aí. Para levar o meu nome diante dos gentios, eu tenho missão para ele. E dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui Paulo já não é mais dono da vida dele. Já era. A partir daqui, ele já não é dono da vida dele mais. Ele já foi comprado por Cristo aqui. Tanto é que no final da carreira dele, ele vai falar que o sangue dele ia ser oferecido por libação. Ele vai ser decapitado e o sangue que vai ser derramado vai ser como uma oferta de libação, oferta de líquido. O homem é dureza, viu? Paulo muitas vezes diz que eu morrer para ele. Eu estou bem certo, ele dizia. Eu estou bem certo. Esse é Paulo, estou bem certo. Como Deus transformou, né? E vai padecer pelo nome do Senhor. Mas está incluso aqui no plano de salvação, que é muito interessante. Versículo 17. Ananias foi. Graças a Deus por isso. Né? Foi.
Passou, né? Gemeu um pouquinho, mas foi. E entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Esse irmão deve ter doído. Ele lembrou do Estevão e de todas as famílias que foram perseguidas e massacradas por Saulo. Chamar o cara de irmão, o cara tem que ser obediente, né? O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a vez e seja cheio do Espírito Santo. Então Ananias a princípio resistiu à ordem de Jesus, mas por fim obedeceu. E ele teve que enfrentar uma luta muito forte com ele mesmo para fazer isso, né? Contra as suas próprias vontades, para fazer a vontade de Jesus. Não foi fácil para Ananias, mas em obediência ele chamou Saulo de irmão, um perseguidor de cristãos, e falou: ó, Jesus me mandou aqui, e impôs as mãos, e ele viu. Esse é o papel dos cristãos, né? Vocês perceberam que na quinta fase de preparação do vaso, ele teve uma mudança de visão? Ok? E agora na sexta fase, o que vai acontecer? Ele vai receber o enchimento do Espírito Santo. Ele vai ter o enchimento do Espírito Santo. Viu? Que interessante. Vai receber o Espírito Santo. Primeiro ele ouviu. Viu como que a palavra abre espaço para o Espírito Santo? E ele agora vai ser cheio do Espírito Santo, que é também a sexta fase de preparação do vaso, é ser cheio do Espírito Santo, porque tem coisas que você não faz sem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita. Algumas coisas serão feitas só a partir do poder do Espírito Santo. Para realizar coisas, ser obreiro, ser homem de Deus, mulher de Deus, enfrentar o diabo, libertar cativo, pregar o evangelho. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, irmão. Senão você não dá conta, não. Ok? Aí no versículo 18, né, a gente viu aqui que caiu dele as escamas, né, e recuperou a vista, levantando-se e foi batizado. Olha que interessante. Depois que está cheio do Espírito Santo, ele vai se comprometer. Ele vai se comprometer. Porque ele vai batizar. E batismo é comprometimento, é o símbolo do comprometimento. Você não vai ficar só envolvido, você vai se comprometer. E a gente, toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela se compromete. Ou não? Duvido que uma pessoa cheia do Espírito Santo se compromete. Só se não for. Todo homem e mulher cheio do Espírito Santo não consegue fugir do compromisso. É comprometido. E aqui ele firma uma aliança realmente com Deus, através do batismo, o comprometimento que vem através desse enchimento do Espírito Santo. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Oitava fase de preparação. Depois do comprometimento. A reconciliação. Agora que eu quero ver. Ele ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele ficou no mesmo lugar, na mesma casa que os discípulos estavam. O que você acha? Um rato no meio dos gatos. Hã? Aí o Saulo está lá dentro assim, bonzinho, né, santinho, olhava para um lado e para o outro. E o Pedro? Olhando para a cara dele. O Pedro, com aquela coragem toda, né? Do Pedro. Ele pensou: não vou arrancar só a orelha, como eu fiz com o Malcolm, eu vou arrancar o pescoço. Olha o que Deus faz com a gente, bicho. Coloca a gente diante de pessoas que nós perseguimos. E agora? E agora? Reconciliação. Porque gente cheia de Espírito Santo não tem problema com isso. Em se comprometer e se reconciliar. Aqui tem que ter perdão. Porque eles vão comer junto, eles vão dormir junto. Está toda a turma lá em volta do Saulo olhando para a cara dele. Lembrando do Estevão. Lembrando das pessoas que morreram na espada dele. Os que estavam presos olhando para ele. Olhar para Deus. Será que o Senhor vai deixar a gente fazer alguma coisa? Aí Deus olhando para eles e falando: eu quero ver agora se eles não são cheios do Espírito Santo. Então isso é fase de preparação. Às vezes Deus coloca a gente diante de gente que a gente perseguiu. Ou coloca a gente diante de gente que perseguiu a gente. As pessoas hostis que a gente diz assim: não quero nunca ver na minha vida.
Aí Deus coloca você junto. Porque você só pode ser usado por Deus se você tiver o poder da reconciliação, a capacidade da reconciliação. Se não, você falar assim, eu não quero nunca mais, não adianta. Nunca mais não existe no nosso dicionário. Nunca mais é uma palavra que você pode esquecer, tá? Então, está aqui, claro, a reconciliação dos discípulos com Saulo. Essa é uma tarefa dura para ele e dura para os discípulos, mas estão juntos. Eles estão sendo agora confirmados como discípulos, verdadeiramente. Então Deus nos prepara, nos dando a chance de estarmos diante de quem nós perseguimos. E de até mesmo depender daqueles que nós perseguimos. Então cuidado com quem você bate, né? Com quem você pisa. Com quem você despreza. Que amanhã Deus pode fazer você depender da comida dele. Para sobreviver. Aí você está lá no hospital, você falou mal do cara, xingou o cara. Né? Aí daqui a pouco o cara é enfermeiro no hospital que você está internado. Quem é que vai me dar banho? Aí entra o cara. Não tem jeito, né? Isso Deus só faz com quem está preparando. Mas a gente quer ser usado, a gente vai ter que encarar os nossos medos. Os nossos medos. Você pode até fazer inimigo. Davi tinha, mas você pode ter certeza que se Deus mandar você reconciliar com ele, você vai ter que reconciliar. Comer junto com ele, pastoreá-lo. Né? E não tem jeito. E isso é homem de Deus e mulher de Deus. Não fazer o quê? Nós não somos donos da nossa vida. Então assim, vocês aqui que estão dentro da igreja, comece a buscar a Deus de verdade, profundamente, os que não buscam. Começa. Começa a orar com sinceridade. Com sinceridade. Porque tem oração que é contra Deus. Tem oração que é agressiva a Deus. Deus abomina. Tem crente que faz oração terrível. Que é até pecado a oração deles. Mas faça uma oração sincera. Entregando a sua vida, o seu coração para Deus. Que se cumpra a sua vontade, não a minha. Sabe o que Deus vai fazer com vocês que não conversam um com o outro? Vai botar vocês de frente. Tá certo? Que na igreja desse tamanho tem gente que não se conversa, né? Deus vai botar vocês cara a cara. Vai sair te puxando assim, você não vai saber nem por que você foi. Daqui a pouco você vai chegar para a pessoa e falar, você me perdoa. Mas não vai ser perdãozinho assim, não. Vai ser aquele perdão assim de quebrar o inferno. É só você buscar. Porque quando você começa a buscar Deus de verdade, não politicamente, de verdade, cara, você deixa de ser dono da sua vida. Aí você vai assim, você viu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? O que aconteceu? Zaqueu era um ladrão. Quando Jesus entrou na casa dele, o que Zaqueu fez voluntariamente? Voluntariamente, Jesus não falou nada com ele. Ele disse, eu vou restituir 4 vezes mais de todas as pessoas que eu roubei. Se tiver alguém que eu devo, que eu causei algum dano, eu vou restituir. Voluntariamente ele fez isso. Jesus não falou nada. Jesus falou, hoje entrou a salvação nessa casa. Porque ele voluntariamente resolveu fazer os acertos da vida dele. Então quando Jesus entra, a prova de que ele entrou é a gente fazer acerto com as coisas. Essa é a prova. Vocês vão arranjar texto bíblico para provar o contrário. A prova que ele entrou é que a gente não tem dificuldade de ficar bem com as pessoas. Isso é coisa do Espírito. É só buscar. É só buscar Deus de verdade, que não tem nada que a gente não faça. A gente olha para a família da gente de maneira diferente, a gente olha para as pessoas de maneira diferente, com misericórdia. Muda tudo. Sai aquele manto de Satanás da nossa vida quando a gente começa a buscar Deus. Mas quando a gente diz, eu não consigo, é porque a gente está com um pouco de demônio ainda. Tá? A gente está revestido dessa capa preta do Satanás. Mas quando você busca o Senhor, está aqui, gente. É uma das reconciliações mais difíceis da história aqui, ó. Um perseguidor de cristão tendo que conviver com os discípulos. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo. Fica a dica. Então Deus nos prepara. Versículo 20. Logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Ué, agora vem o serviço. Vem o serviço, porque
Ele foi um homem que se encheu do Espírito Santo, ele se comprometeu, ele se reconciliou, agora está pronto para o serviço. Porque Deus está preparando ele. Agora ele pode pregar. Agora ele pode pregar, porque todos, logo na sinagoga se pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. Serviço. Então dá para a gente fazer as coisas logo? Dá para a gente chegar aqui e falar que a gente vai fazer? Olha o que esse cara teve que passar para poder trabalhar para Deus. Teve que ser transformado. Versículo 21 e 22. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes. Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Isso significa perseverança. Depois do serviço vem a perseverança. Quando vem as objeções, a gente persevera, a gente continua, a gente não desiste. Porque o texto diz que Paulo, porém, depois dessas falas, Saulo, porém, se esforçava muito mais. Aqui ele está chamado de Saulo ainda, né? É na fala de Lucas, né? E confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Não tinha nada que parava ele. Nós temos a 10ª fase, que é a perseverança de preparação. Versículo 23 a 31. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho entre si para o matar. Não parou a luta, né? Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha o sistema de proteção dos discípulos com ele. Eram inimigos, né? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos. Olha a habilidade de Saulo aqui. Mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então nós temos aqui, depois do serviço e da perseverança e do enchimento do Espírito Santo, nós temos a frutificação. Está dando fruto, irmão. O troço está feio, mas está frutificando. As igrejas cresciam. O homem está preparado ou não está? Então, até aqui nós tivemos a aplicação espiritual dos textos. E nós tivemos como base o ministério de Paulo. Não é isso? Tudo bem? A gente vai encerrar agora rapidamente, versículo 32. Outra fase da história. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Um pouquinho de exegese aqui. Essas ocorrências que estão aqui acontecendo, o Paulo estava na Arábia pregando o evangelho, enquanto Pedro estava descendo para a cidade de Lida, ok? Então, enquanto Paulo está num campo missionário, Pedro está em outro. Fácil de entender? Lida é uma cidade de Israel, no distrito central. Tem população mista, formada de árabes e judeus. Nessa cidade, curiosidade, nessa cidade que tem a tumba do São Jorge, quem já serviu aí, tem o São Jorge, que era um soldado, tá? A tumba dele está na cidade de Lida. Versículo 33, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Então Pedro aqui em ação. O nome de Enéas é um nome grego. Talvez ele tenha sido um judeu helenista, lembra do helenismo? Foi um nascido fora de Jerusalém. Ok? Versículo 34, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá a saúde. Olha o ministério de Pedro, que fantástico. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Aqui nós temos um desafio de fé, capaz de decidir assumir o controle daquilo que nos controla. Estava durante 8 anos em cima de uma cama, preso, e agora ele arruma a própria cama. Foi curado pela imposição de mãos, né, do Pedro. Pedro, usado tremendamente por Deus aqui. Versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona. Sarona é Saron, né, também. É um vale rico que tem entre Jope e Cesareia.
E todos que habitavam nessas duas cidades, de Lida e Sharon, ou Sarona, se converteram ao Senhor. Bacana isso, hein, gente? Então a gente percebe que as pessoas se converteram por causa do testemunho do milagre operado por Pedro. E lembrando que o milagre não é um fim, é um meio. Nunca é um fim. A gente não vem na igreja buscando sinais. A gente vem na igreja buscando a fé. A gente vem na igreja buscando a Cristo. Os sinais são meios. Para a gente chegar a algo que é maior. Que Jesus é maior do que qualquer sinal. O que vocês acham? O que adianta você encontrar um sinal, uma cura, mas não encontrar Cristo? O propósito maior das igrejas, quando você coloca assim uma igreja, a igreja dos milagres. Essa é um pouco, acho que é um pouco de idolatria isso, né? Quando você idolatra milagres. É uma forma, quando você coloca algo que é muito mais importante do que Cristo. A igreja dos milagres. A igreja do poder de Deus. Você está no foco do poder. E a igreja se move só no poder. Mas o poder é um meio, gente. Não é um fim. Aí você tem lá, sei lá, a igreja da adoração. A igreja é um meio. A adoração é um meio para você chegar a Deus. Não estou dizendo qual nome você tem que colocar na igreja. Só estou te dizendo que muitas vezes isso sinaliza um tipo de idolatria. Gente que corre atrás de poder. Tem poder? Tem revelação da sua igreja? Mais ou menos, então não vou. Não é assim? Vai chegar um cara aí que fala até o CPF da pessoa, está todo mundo atrás. É um tipo de idolatria. Você não está buscando a Cristo. Por isso que essas igrejas de passagem, de campanhas e campanhas, nunca criam discípulo. Não cria discípulo, porque não conhece o dono da bênção. Conhece só a bênção. O cara vai lá, foi curado, foi. Que bênção, né? Deus dá também, né? Cura as pessoas. E aí, mas você é servo? Só fui lá uma vez. Então essa é uma coisa muito complicada que a gente tem que vigiar como igreja. O que a gente está buscando? Milagre é um meio. Se achegar a algo maior. Sinais. Maravilhas. A gente tem que encontrar algo maior através disso. Bendito aqueles que não viram e creram. Tem uns que creem sem precisar ver nada. Então temos que tomar cuidado com aquilo que a gente está buscando. Você vem buscar um pregador, você vem buscar Deus. Eu tenho medo dessas coisas. Às vezes o pessoal fala assim, eu falo, sinceramente, tem coisas que eu aceito dentro de igreja porque tem que aceitar, porque senão as pessoas também tem que respeitar algumas coisas que as pessoas sentem. Mas eu, se for por mim mesmo, tem muita coisa que eu não faria dentro de igreja. Uma das coisas que eu não faria, eu não estou criando uma igreja para mim. A igreja é criada para nós, certo? Então eu tenho que respeitar o que vocês gostam também. Senão você acaba destruindo a pessoa. Então tem muita coisa que a igreja gosta que eu não gosto. Eu, por exemplo, não gosto do nome evangélico. Não gosto. Eu gosto do nome cristão. Eu não gosto de agendas fixas de igreja, de que a gente tem que fazer isso porque é dia dos pais, a gente tem que fazer isso porque é dia das mulheres, a gente tem que fazer isso porque é dia do combate ao câncer de mama. Esse negócio de agenda, isso é coisa de religião. Agenda fixa. Eu gosto de trabalhar com demanda. Meu negócio é esse aqui. Fica todo mundo bonito para dizer que fez. Mas cumpriu. Fez o quê? Você fez o quê? Quantas almas você ganhou? Então, eu sou prático. Pastor, o Espírito Santo está soprando agora que os homens precisam de ministração. Eu vou fazer um trabalho para homens. As crianças estão assim, vamos fazer um trabalho para as crianças. Tem muita gente divorciada, vamos trabalhar, as pessoas estão divorciadas. Você trabalha com demanda. Eu penso assim. Se você olhar para a Bíblia, é assim que funciona. Agora, vamos fechar uma agenda anual. Cara, eu faço assim para agradar vocês, tal, que é bonitinho, tem um contexto social. Mas se hoje eu resolvesse fazer do jeito que eu sinto, a igreja ia ficar bem chata para muito religioso. Para muito religioso ia ficar bem chata. Tá? Bem chata, porque o povo gosta de movimento. O povo gosta de fazer. Tem que fazer por quê? Quem falou que tem que fazer?
Não, porque é o dia do soldado, pastor, o dia do soldado. Soldado, nós temos que fazer o trabalho do dia do soldado. Temos que dar lembrancinha para os soldados. Eu gosto de botar homem sentado aqui e falar. O dia do soldado, bota o soldado para sentar aqui para ouvir o que é justiça, o que é lei, o que é Deus. Aí eu topo. Sim? Vamos trabalhar o caráter dos homens, as debilidades, as fraquezas, os medos, a relação com as esposas, os filhos, a desobediência. Eu gosto desse negócio, eu gosto de guerra. Encontro de casal para mim é mexer na ferida, não é ficar dando florzinha não. Eu já fui em encontro de casal que fala assim, dá uma florzinha para sua esposa. Aí o cara dá uma florzinha. Todo mundo dizendo para ela, eu te amo, eu te amo. Dá um beijo, o cara está com a boca enferrujada, já tem 30 anos, não dá um beijo na mulher. Cheio de teia de aranha. O cara olha assim. Cada um dá uma florzinha para a esposa. Florzinha. Coisa linda. Te amo, amor. Aí fica todo mundo abraçadinho junto aqui agora. Aí bota uma música de fundo. Cara, se eu pudesse fugir disso, eu fugia. Cara, se você falar comigo assim, vamos falar sobre os casais, sobre o casamento, sobre a vida a dois, a aliança dos dois, o sentido do casamento. O que falta? Por que você não está aguentando ela? Eu vou tentar te explicar. Eu gosto disso aí, eu sou prático. Não gosto muito de teoria. Eu acho certo, a gente perde muito tempo com essas coisas. Cumprindo agendas banais de religião. Para dizer que fez, nós fizemos. Fizeram o quê? Nós temos que ir para a praça, temos que ir para a praça, temos que ir para a praça. Fazer o que na praça? Ficar enjoando os outros? É isso que vocês gostam? Ficar dando folheto para quem não quer? Ficar amassando e jogando no canto? É isso que vocês querem? Não, nós temos que ir na casa dos outros, bater na porta. Quem é que diz para você isso? Fica igual o testemunho de Jeová, batendo, enchendo a paciência dos outros? Ninguém tem tempo para nada não, meu filho. De manhã a mulher está arrumando casa, de tarde você quer descansar, de noite você quer estar com a sua família. Ninguém quer crente batendo em porta de casa dos outros, não. Não tem coisa pior do que isso. Vocês acham que vocês estão fazendo coisa boa? Pegar um megafone, ficar na praça da rua, que Jesus Cristo, orando em língua. Vocês acham que isso é grande coisa? Aí fica cumprindo a agenda lá, enjoando, que é um monte de crente enjoado, que fica lá no centro, que eu corto volta, não fala nada com nada, que pregador bom não vai para lá. Os bons não vão para lá, não. Aí fica criando, as pessoas passam e ficam olhando. Povo enjoado. Invadindo a privacidade das pessoas. Evangelismo a gente faz com testemunho de vida. O testemunho ele anda sozinho, irmão. Você não precisa. Se você tem testemunho, você trabalha numa empresa, você influencia todo mundo. Você tem testemunho, você influencia filhos, parentes, todo mundo. Sem falar uma palavra. Sem falar uma palavra. Só da pessoa olhar o brilho de Deus em você. Ela vai querer brilhar igual você e vai falar, onde é que está esse Deus? Eu estou lá onde eu estou servindo. Eu falei, então eu quero brilhar igual você. Então vem para cá. Testemunho, mano. Eu acredito em testemunho. Ah, pastor, mas aí a gente distribuiu 3.000 folhetos. Bom, pelo menos nós fizemos evangelismo. Fizeram mesmo. Eu achei que eles enjoaram 3.000 pessoas. E gastaram o dinheiro da igreja e amassaram. Eles vão amassando, você vira as costas e joga fora. Isso é jogar o evangelho no lixo. Agora, dar testemunho ninguém quer dar. Quem quer dar testemunho de vida? Eu acho que testemunhar Jesus, as testemunhas, eles estão testemunhando a Cristo. E tá vendo, os caras estão vendo acontecer, o que acontece com eles. Agora a gente fica aí querendo cumprir tabela. Para dizer que o sistema tem que funcionar. Tal. Mas tudo bem, eu não vou parar não. Vocês vão continuar fazendo, vocês continuam com os negócios de vocês, vocês podem ir para a praça, pode ficar à vontade. A igreja não é minha, a igreja é nossa. Mas no fundo, eu acho que a gente perde muito tempo. Eu acho. Perde muito tempo. Vocês pensam o que vocês quiserem, porque tem muita gente que vem de sistema religioso, que gosta de agendinha, fica cumprindo tabela, tudo bem, isso não tem problema não. Eu respeito isso aí, vou lá no meio, brinco, tiro foto, eu gosto. Vou me divertir, mas não é o que eu tenho dentro de mim. Mas em respeito a vocês, que a igreja não é minha, ok? A igreja não é formada dia de Magnus, mas seria bem diferente. Bem diferente. E só está crescendo por isso. Porque eu comecei a não me preocupar com muita coisa. Não estou me preocupando, porque não adianta. Não adianta, você vai frustrar o cara. Tem uns que falam assim, pastor, tem que fazer aquela campanha, não sei o quê. Aí eu,
vamos botar maratona, porque estamos na campanha é um troço meio chato, não é? Mas que é, entendeu? É coisa de gente religiosa, cara. Que o que é fundamental não faz, cara. Não faz. Não corre atrás, não luta, não perdoa, não ama, sabe? Não luta pela causa de Cristo, não ora. Tem um monte de gente que não ora. Isso que você vê dentro das igrejas. Gente que não estuda a Bíblia. Assim, eu posso ser uma gota no oceano, mas eu estou abrindo meu coração para vocês. Essa é a lei da transparência. Mas respeito o que vocês estão fazendo. Vou apoiar o que vocês estão fazendo. Tá certo? Vou apoiar. Pode ficar tranquilo, tá? Continua aí a fazer a festa do dia do soldado que eu vou estar junto. Dia da consciência negra, né? Tem demandas bem maiores. Tem gente que não tem o que comer. Esse é um problema. Tem gente que não tem o que comer. Isso está mais importante do que consciência de não sei o quê. E é importante, eu acho importante essas coisas, mas tem coisa mais prioridade. Vou orar pelo... Pastor, vamos fazer uma oração vamos orar pela China? Já vi igreja falando, nós estamos orando pela China. Cara, vai para a China. Cara, tem gente que não está orando nem pela mulher. O cara não ora pela mulher, pela cara da mulher, pela cara dos filhos, o cara não está orando pela China. Aí bota na internet, estamos em oração pela China. Você não ora nem pelo seu vizinho, pô. Você não conversa com ele. Você não ora nem pelo seu filho, pela sua casa, pelos seus. Está orando pela China. Você é um religioso. Você pode orar pela China, se você orar primeiro pela sua família. Que eu acho que você não tem tempo para isso. Que tempo é tempo, né? Se a gente faz uma coisa, a gente não faz outra. A gente não vai fazer outra. Se você vai orar pela China, você vai orar pelos seus. Cada um pensa diferente. Só quero que vocês respeitem o meu pensamento. Tá? Só isso. Não me joguem pedra. Estou terminando. A gente vê, terminando aqui o assunto, no versículo 16, nós temos aqui, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido significa Dorcas. Esse é o nome Ciro e Caldeu, misturado, tá? E grego junto. É uma mistura de Ciro Caldeu e grego. É o nome dessa menina, Tabita, ou Dorcas. Não é a Talita Cume, é outro personagem, tá? Que é aramaico esse nome. Versículo 37, 38. Essa menina era uma menina que fazia boas obras, né? E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma, morreu, e tendo a lavado, depositaram num quarto alto. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Então a esperança dessa igreja era que a unção de Pedro, né, como um apóstolo, a ressuscitasse. Por isso que ela foi colocada num cômodo acima, e já está lavada dentro dos rituais da época normal. Versículo 39. Levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Isso aqui também é religião que Paulo ensinou, que a gente não deve ser como as pessoas que ficam lamentando porque um morreu, o outro, né? Cada morte. A gente tem uma visão da morte diferente. Então a gente vê muito crente fazendo escândalo em velório. Você tem que tomar cuidado com essas coisas, tá bom? A gente tem que ter uma percepção das coisas diferente, a gente sente. Às vezes quando você não está chorando, não significa que você não está sentindo. Né? Mas você tem que tomar muito cuidado nos velórios, porque escândalos, já vi crente... Aí você tem que dizer, cala a boca, fica quieto, para de fazer show. Porque isso dá uma visão errada para as pessoas. Parece que a morte está encerrando tudo. Então você tem uma grande oportunidade de usar esse momento para mostrar às pessoas que Deus é fiel. Tá? Que Deus tem propósito nas coisas. Que a vida não se consuma na morte ali. Nós temos um plano maior. Então assim, você tem um momento para reflexão, não é momento para ficar desesperado, não. Então se você começar a desesperar, você vê gente, às vezes os parentes estão quietos. Aí tem um conhecido que é desesperado. É crente. Eu já vi pastor dando piti. Pastor dando piti dentro de velório. Dando piti assim, daqui a gente tem que segurar ele assim. Como é que faz isso? Qual é o conceito que a gente tem da morte? Será que está encerrando tudo? Então a gente está mostrando que a gente não entendeu o Evangelho. Nós não entendemos a mensagem de Jesus. Então aqui você vê pessoas que estão desesperadas, mostrando o que fez, tal.
Mas, então, as lamentações também criam uma atmosfera que não é propícia para milagre. Lamentação e murmuração não cria ambiente para milagre. Pode ter certeza disso. Quanto mais você fica com aquela visão pessimista, não estou dizendo aqui que todo morto vai ressuscitar. Eu estou dizendo que existem algumas coisas que podem ser renovadas na vida quando você cria a atmosfera certa para isso. Tá? Milagre depende de atmosfera. Pode crer. Um nível de concordância dentro da igreja, um nível de unidade cria a possibilidade do milagre. Se você tem um monte de gente que não tem fé, como é que Deus vai fazer milagre? Então nós temos aqui, versículo 40, mas Pedro fazendo sair a todos. Por que o Pedro fez isso sair? Quer arriscar? Por quê? Eu acabei de falar. Fez sair porque não dá. O ambiente está pesado, irmão. A atmosfera pesada de negatividade, de lamentação, de murmuração, de choro. Ele faz todo mundo sair do local. E existem momentos que Jesus entra e ele só deixa 2 discípulos. Ele fala, o resto sai. Só fica Pedro e Tiago aqui dentro. Pedro e João, tem essas partes da Bíblia. Ele não aceita. Às vezes você tem 3 discípulos lá dentro só. Exatamente, né? Ele não quer o restante. Isso prova que a atmosfera é fundamental para que as coisas boas de Deus aconteçam. Gente. É lógico. Ele manda todo mundo sair, se põe de joelho e ora. Primeiro ele ora a Deus, depois se volta para o corpo. Né? Primeiro a gente vai a Deus, depois a gente vai para o problema. E voltando para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Isso era muito comum. Estão operando debaixo da unção do Espírito Santo de forma sobrenatural. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, gente. É o ápice da igreja. Então a atitude de Pedro revelou a necessidade de um ambiente de fé ser necessário para que os milagres aconteçam. Versículo 41 a 43, a gente encerra e diz, e lhe dando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos, as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Que bom, né? Conversão. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão Curtidor. E a história já vai entrar. O Simão Curtidor é o cara que mexe com couro. Outra classe que também é muito desmerecida no Oriente. Os judeus consideram essa profissão como uma profissão impura, dentro da lei judaica, porque mexe com animais mortos. Então, o curtidor de couro é discriminado igual o pastor de ovelha. E agora você vê que Pedro vai ficar na casa do Simão Curtidor. Então você vê que é uma contracultura. Procura as coisas mais improváveis. Deus procura os improváveis. Para que a glória seja dele, não do homem. Então, Deus não precisa de gente perfeita. Deus precisa de gente que dá lugar. E a obra é dele. Perfeição só ele que tem. Entenderam o texto? A caminhada foi longa, mas é 43 versículos isso. Não dá para ser rápido, né? E nós encerramos aqui Atos capítulo 9. Ok? Meus irmãos, alguma pergunta? Alguma pergunta? Quando começa a ficar muito tarde, não tem pergunta mais, né? Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. A gente tentou fazer as aplicações para a vida espiritual da nossa vida, né? E Atos dos Apóstolos é tremendo. Tinha que ser o livro de cabeceira dos cristãos. Amém. Vamos encerrar. Deus, obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui. Nos leve em paz para os nossos lares guardados e abençoados pelo teu poder. Que tenhamos um dia de paz, de prosperidade e um culto abençoado logo mais à noite, podendo louvar, glorificar o teu santo nome. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz.